Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa tem a sua própria singularidade. É potência pura. E é sobre isso que estaremos falando nesse 7º programa da série de vídeos editados de minha potente conversa com o filósofo da diferença, Luiz Fugante. Nossa potência emerge quando conseguimos escapar do aprisionamento do passado e da idealização do futuro, vivendo os acontecimentos do instante presente. Assista ao vídeo e, se gostar, curta o programa e se inscreva no canal Todos na Diferença. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Primeiro, desinvestir o espelho, né? Desinvestir a necessidade de reconhecimento, né? E investir justamente a alegria do diverso, né? Na medida em que essa alegria do diverso insere essa diferença, não incluindo-a em algum processo de produção social qualquer, mas insere ela na sua zona de autonomia, né? Ela encontra uma zona de passagem da qual ela se alimenta, né, e extrai mais potência de existir, né? Então, esse seria o ponto essencial, né, para se destacar. Nesse sentido, eu penso muito na figura do rizoma, né, que é se desprender da origem, no caso da síndrome de Down, da genética, né, do cromossomo 21 a mais, e cada pessoa com síndrome de Down segue um caminho completamente diferente. Sim. Né? É impressionante quando você vê quando a pessoa embarcou no estigma, né? Né? Incorporou, né, a ideia do corpo sem órgãos, no sentido de incorporar algo que é estigmatizado, e aí sim o comportamento das pessoas com síndrome de Down são igualzinhos. E é claro também quanto mais a pessoa se diferencia dessa origem, vamos dizer assim, como ela se diferencia, inclusive, sobretudo, comparando-se às próprias pessoas com síndrome de Down. Cada vez mais você vê que cada uma tem seu modo de vida completamente diferente da outra. Que interessante. Né? Enfim, eu penso muito também na ideia que o Deleuze e Guattari trazem, né? Do possível e o virtual. Né? Muitos pais idealizam um possível, ou seja, que seu filho seja incluído nessa máquina social que eu falei, que você falou, né? E nós vivermos no futuro uma sociedade inclusiva. Mas daí perde-se completamente o presente. O potencial. A pessoa fica presa a um passado, que é a origem, idealizando o futuro, e perde-se os encontros, né, no presente,
que geram potencialidades, né? Que geram potências. Guga, eu queria só fazer uma parte. As pessoas que estão nos assistindo, primeiro eu queria agradecer esse público fantástico que está aqui. A gente tem atingido aqui uma média de 100 pessoas assim ao vivo. É realmente muito, muito interessante, né, isso que a gente está falando e o interesse das pessoas. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês e dizer que a gente precisa começar a ler o que muita gente tem manifestado aqui no chat. Né? Eu acho que deve ter muita questão para se desenvolver, e eu fico meio temeroso em a gente seguir aqui se estendendo, deixando, né, a participação da nossa audiência aqui. Né? Eu não estou conseguindo enxergar aqui o que as pessoas se manifestam, estou até curioso. Você não consegue enxergar então? Cara, a culpa é toda minha. Me desculpem, eu vou começar então a ler. Guga, eu acho que é até uma oportunidade, eventualmente, de você desenvolver alguma ideia, porque você começou a falar essa diferença entre o possível e o virtual, que é uma ideia riquíssima que a gente poderia desenvolver, mas a gente pode desenvolver isso ao longo até das questões que a gente for lendo aqui. Tá? Então, eu vou me dar essa tarefa aqui, né, de ler e até expor as questões aqui na tela. Mas antes disso, rapidamente, eu queria dizer uma coisa. O Guga, aqui, para quem está nos assistindo, o Guga se referiu muitas vezes a um vocabulário que eu criei no meu curso de formação em esquizoanálise, que é uma espécie de método, claro, inspiradíssimo em toda a obra de Deleuze e Guattari, mas que tem, digamos assim, um vocabulário quase que próprio, né? E eu criei, então, essa distinção entre a primeira zona de passagem, a segunda zona de passagem, terceira zona de passagem e quarta zona de passagem. Eu vou explicar bem rapidamente, para a gente não se alongar, porque muitos dos que estão aqui já nos seguem e participam dos cursos, mas só para as pessoas que estão aqui não ficarem muito no ar. A gente trabalha com a ideia de que geralmente a vida, né, o desejo, que é uma potência em ato, ele entra em decadência assim que nós fazemos um mau uso daquilo que nos acontece. Né? E esse mau uso daquilo que nos acontece é o que nós chamamos de primeira passagem, que é também a primeira captura. A primeira passagem do quê? Do modo de desejar, ou de uma potência em ato, né, que leva um tombo, né, tem uma queda. Que queda é essa? Ela acaba confundindo, né, aquilo que lhe aconteceu com a própria potência de acontecer. Então, esse é um aspecto importante. Então, se separa do que pode, a partir da redução da potência de acontecer a um acontecido. A segunda captura, eu estou falando muito esquematicamente, muito rapidamente. A segunda captura, que é a segunda passagem do desejo, então o desejo, primeiro ele cai, ele passa para essa impotência. A segunda é da impotência para um empoderamento. Então ele busca sair desse buraco, dessa impotência, e busca um empoderamento. Né? Ao buscar o empoderamento, ele encontra toda uma máquina social que vai querer dar a mão para ele, incluí-lo. Né? Seja a mão de Deus, a mão do bem, a mão do capital, a mão do Estado, a mão de alguma tutela. Né? E isso vai fazer com que ele compense a sua impotência com empoderamento. Significa que ele se libertou? Não. Significa que ele caiu ainda mais, que ele aprofundou. O buraco dele virou uma grande cratera que ele nem imagina mais que ele está nesse buraco. Enfim, então é bem mais difícil de sair daí. A terceira passagem, na verdade, é a primeira. A terceira passagem, nós sempre estivemos nela, desde o nascimento. Alguém que está na existência, né, que entra na existência, já imediatamente está acoplado a esse ser de passagem, que é o que a gente chama, junto com Deleuze e Guattari, de superfície. Né? Então, a terceira passagem, de alguma maneira, depois de a gente ter a primeira e a segunda quedas, nós precisaríamos retomar, né? Mas a gente só retoma a terceira passagem desconstruindo tanto a primeira quanto a segunda das passagens. E ao encontrar a terceira passagem, é como se a gente reencontrasse o nosso estado de natureza, poderíamos falar assim. Né?
a nossa zona de acontecimento. A gente liga novamente a nossa potência, né, à zona de acontecimento. E essa zona de acontecimento pode, a partir daí, não necessariamente vai acontecer isso, mas pode, a partir daí, se diferenciar. Quando ela se diferencia, ela conquista uma quarta passagem, ela se torna realmente autônoma e capaz de se alimentar de tudo que acontece a ela, seja de bom ou de mal. Ela realmente se torna alguém livre, além do bem e do mal. Então, para falar muito, muito rapidamente das passagens que o Guga se referiu em muitos momentos aqui. Bom, então, voltando aqui para as nossas... o que a gente disse que ia fazer, eu vou começar a ler aqui, e vou desde o início, né? A Suiliana dizendo, grande Guga, que sensibilidade, Guga, apresentar o cenário para aqueles que te ouvem e não te veem. Realmente uma sensibilidade, né, do Guga, super envolvido nesse processo. Eu acabei não seguindo o Guga, porque eu não tenho esse costume. Acho também que o Guga, né, falou bem, né, que o mais importante mesmo aqui é a voz, né? Mas eu posso até aproveitar esse momento, né, e dizer, olha, eu sou de pele branca, né, careca, tenho pouquíssimo cabelo, só a lembrança, né, e os meus poucos fios de cabelo, junto com a minha barba, são grisalhos, né? Enfim, estou usando camisa preta e o fundo da minha tela aqui é a praça em frente à minha casa. Bom, aproveitei então para fazer coro aqui com o Guga e a sua importante lembrança que muitas vezes aqueles que não nos veem, né, gostariam de saber eventualmente de como aparecemos. Se bem que eu acho de novo que isso é um cuidado, é bacana, é um plus, mas que o essencial mesmo aqui é a nossa voz. Mas vamos lá. Jaqueline Lopes diz, tenho estudado e vivenciado o trabalho de Guga e sou uma admiradora. Foi ele que me apresentou ao Fugante. Sou grata demais por esses bons encontros e bisencontros. Compartilho alguns estudos juntos. Muito bem. Valeu, Jaqueline. Obrigado pelas palavras. Aparecida Alves diz maravilhoso esclarecimento. Vamos lá. A Aline, nossa, o capacitismo é cruel. Aqui, manifestação da Aline Kordorfer. Aqui parece que temos uma questão. Adonis Medicina. O Fabian Toulmé descreveu a diferença entre a França e o Brasil, onde lá o deficiente sobressai o especial, mas de forma pejorativa. É como o Fugante colocou, a percepção sobre a máquina social. A colocação, legal. Vamos lá aqui. Paulo Nascimento, me interessei pela dissertação do Guga, mas não encontrei no Google e nem no repositório da PUC São Paulo. Guga, você quer dizer algo? No Google acredito que não esteja, mas na PUC eu acredito que se encontre. Vou até pesquisar, porque tem que estar lá, né? Pelo menos na biblioteca da PUC, né? Suiliana, de novo. A vida foi separada do que pode com essas nomenclaturas que excluem para incluir. Perfeito, Suiliana. Que encontro muito bom, Tércio. Olha aí, as pessoas estão gostando muito. Agradecimentos, Luiz Fugante. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.